Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje estamos aqui para fazer um vídeo um pouco diferente, ok? Hoje vamos fazer um deck profile, um tipo de vídeo que nunca tinha feito, portanto deixem nos comentários para eu saber se é um tipo de vídeo que vocês estão interessados, ok? Este vídeo realisticamente vai ser útil para, se este vídeo ainda sair antes do dia 4, vai ser útil durante 2 fins de semana, se não fica só para o último que temos o Inkwell Navigators na versão dia 11. Mas lá está, é um vídeo mais para teste, para saber o que é que vocês acham, portanto, é isso. Sem estar aqui a perder muito mais tempo, vamos lá então. Portanto, o deck, desculpem, que vou estar a falar é o Green Blue, portanto, um deck que eu uso há bastante tempo. Esta versão que vocês estão aqui a ver seria a versão final, portanto, diria que é a versão que eu mais senti à vontade para jogar e a versão mais consistente do deck, ok? No entanto, há aqui coisas que eu diria que são realmente core e que não aconselho a serem mexidas, e há outras que, pá, já, dá sempre para alterar, dá sempre para testar coisas, por isso é que existem diversas versões do mesmo deck, ok? Portanto, esta aqui seria a versão que eu uso, ok? E depois temos então o core do deck, aquilo que eu realmente não aconselho a mexerem, ok? Portanto, primeiro, começando pela Clarabelle, ok? Tanto a Clarabelle pequenina como a grande, pá, não há muito a dizer, é o Shift Package. A Clarabelle grande, para quem não sabe, é tipo o core, o coração deste deck, ok? Que a habilidade dela é que no final do turno nós compramos cartas até ter o mesmo número de cartas que o nosso oponente. Portanto, nós queremos despejar a mão enquanto o nosso oponente compra e depois compramos e enchemos a mão novamente. Portanto, isto é o coração do deck, ok? Portanto, 4 pequeninas, 4 grandes, que é para poder fazer a shift line. E a Clarabelle pequenina também tem sempre a habilidade de, quando entrar, podemos pagar 2 e partir um item. Parecem que não, dá jeito, portanto, há certos cenários onde aquele item do oponente está a ser chato e a Clarabelle canina, mesmo no late game, pode ser sempre a vir útil. Depois temos o tipo e tanto o Sail, tanto os dois rampos do turno 2. É um deck de azul, não há aqui nenhum segredo, portanto estamos a usar porque azul. Depois temos o Prince Philip, aqui entra as peças mais de controlo deste deck, ok? Que isto é um deck de controlo, e o Prince Philip faz parte dessas peças de controlo. Portanto, temos 4 Príncipes Philips Royal Explorer, portanto, o 3-drop, tem um Ordem e custa para 2, mas ele está aqui para servir de Shift Target para o Prince Philip grande, o 9-drop, que quando entra dá banish a todas as cartas com Evasive, a todas as cartas com Damage, e ele tem Evasive, assim é que é, com Shift 6, ainda custa para 3, portanto, custa para bastante depois limpar a borda do oponente, e agora, para além deles, precisamos de alguma coisa que dê damage a tudo, e é por isso que então usamos os Malicious, Mean and Scary, que é uma song, custo 3, que metemos um damage counter em tudo do oponente, em todas as characters. Portanto, juntando as 3 peças, limpamos a borda do oponente e ainda ficamos com uma 6-6 com Evasive que custa para 3. Depois temos as 4 Cinderellas. Pá, é uma carta incrível. Quando ela entra no final do turno vamos ter o trigger e sempre metemos outra princesa. Nesta versão do deck é a única princesa que nós temos, portanto é só quando ela entra. Mas o que ela faz é que no final do vosso turno, se uma princesa entrou, vocês podem meter uma carta da vossa mão na Ink e comprar uma carta. É uma carta que é super útil para fazer 1, 2, 4, 6, portanto que é uma das linhas do deck. Tal como é uma carta que filtra a vossa mão, portanto há certas cartas que às vezes vocês não querem ter na mão porque naquele matchup não é tão bom, ou simplesmente não é a carta que estão à procura, e ela ajuda nisso. Mas é uma carta que também é muito boa com ela própria, isto porque se vocês, por exemplo, fazerem uma Cinderela enquanto já têm outra na mesa, vocês vão fazer este efeito no final do turno 2 vezes. E com 3 vezes, e com as 4, então melhor ainda. Portanto, é uma carta que é muito boa com ela própria, portanto, 4 delas, não há dúvida quanto a isso, ok? Depois temos o Milo, isto é uma carta que saiu agora neste set, e é uma carta incrível para este deck por 2 motivos, mais do que 2 motivos até. Primeiro, tem um Ward, portanto, é uma 5-5 com Ward, que é, só por si já é bom, daí, por exemplo, o Scuttle também ser usado em alguns decks, porque é uma stat line que já mete respeito, e não pode ser targeted por nada, portanto, o vosso oponente vai ter que mandar characters dele aqui. Depois, ele custa para 3, portanto, 5-5 Ward custa para 3 é bastante. Depois, ainda temos a primeira habilidade dele, quando ele entra, podemos descartar uma carta para dar bounce de uma character do oponente para a mão dele. Portanto, isto em combinação com a Clarabelle, nós estamos a perder uma carta da nossa mão, enquanto estamos a acrescentar uma carta da mão do oponente. Portanto, a Clarabelle aqui ganha, entre aspas, mais 2 cartas, o que é ótimo.
E lá está, mais controle, mais delay do nosso oponente. E para acrescentar em cima disto tudo, ainda temos que no final do nosso turno, se 2 ou mais cartas forem para o discard, compramos uma carta. Portanto, isto é sempre útil porque nós também usamos outras cartas como Develop, o próprio Sale que nós já falámos. Se nós tivermos Challenge com uma character nossa, ela for banished, ela vai para o discard, tanto conta também para ele. A própria habilidade dele mesmo de entrar e descartar uma carta. Portanto, há muitas maneirazinhas de dar trigger a esta segunda habilidade, que é sempre mais uma carta, é sempre mais um draw, é sempre importante. E nota que, como estes triggers todos da Cinderella, do Milo e da Clarabelle são todos no final do turno, nós podemos organizá-los da maneira que nós quisermos. Portanto, podemos fazer draw da Clarabelle com até o número de cartas que o nosso oponente tem, depois comprar mais uma do Milo e por fim fazer o trigger da Cinderella. Vá que existe um cenário onde todos eles estão a acontecer ao mesmo tempo, ok? Portanto, isto é uma coisa também bastante importante sobre o deck, é ter estes detalhezinhos, não esquecer disto, que é muito, muito importante. E depois então temos a Clarabelle que nós já falámos e do Prince Philip da parte do combi, da maior peça de controle do deck. Depois temos aqui 3 Develop Your Brains. Levem este número como o mínimo que eu recomendo ou não, ok? Não é tipo, ok, só é para usar 3, não. É o mínimo. Portanto, para quem não conhece, é por um, vemos as 2 cartas do topo e escolhemos uma para a mão e uma vai para o fundo. Eu aqui estou a usar 3, já explico porquê, mas eu diria que 3 é um mínimo se usarem uma outra carta que depois vou falar aqui nos flex spots do deck. Okay? Os 4 Sails, já falámos, rampa ao segundo turno, é o default de qualquer deck azul. Depois, 4 Visions, é um deck de controle, de azul, portanto o Visions ajuda-nos a encontrar as peças, lá está, os Prince Philips, o Malicious Mean and Scary e outras peças que podem ser importantes mais para o final do jogo ou quando quer que seja, portanto é sempre ótimo. Por 2, vemos 5 cartas do topo do deck, escolhemos uma para a mão, então é incrível para cavar soluções. O Malicious Mean and Scary, que lá está cá mais por causa do Prince Philip, no entanto, parecendo que não, também é útil contra certos matchups mais agressivos, onde se por acaso tivermos 2 na mão, de repente podemos cantar um e fazer por 3 pagamos o outro, e damos 2 damage a tudo e metade do board do oponente ou tudo é banished, portanto ele também é uma carta que é muito boa com ela própria, que quanto mais fazemos ao mesmo tempo, melhor ela fica. Depois temos o You Welcome, por 4 é uma song, que escolhemos uma character, item or location e mandamos isso para o deck do dono e esse jogador compra 2 cartas. Nota importante é que eu disse o jogador e não o oponente, porque esta song pode ser usada nas vossas próprias characters, nos vossos próprios itens, locations, blá blá blá. Neste caso, só nas vossas characters, realisticamente é só isso que vocês vão fazer. Portanto, é sempre útil para o oponente, para qualquer que seja o cenário, lá está, alguma location que seja a ser chata, uma character importante para o oponente. Dar os 2 draws ao oponente é ok, porque tal como já falámos, temos a Clarabelle, portanto vamos sempre buscar as cartas que o oponente agora foi comprar, nós também vamos comprar com a Clarabelle, portanto é ok. Mas ela também é útil, por vezes, para fazer isto nas nossas próprias personagens. Vamos dizer, por exemplo, temos um tipo na mesa que já não precisamos dele, mas precisamos de encontrar respostas. Vamos dizer que, por exemplo, fizemos um Develop, fizemos um Visions, e vimos que foram 2 Malicious and Scary para o fundo, por exemplo. Ok, nós temos que arranjar a maneira de os tirar de lá, e o Welcome faz você estar em shuffle ao deck, portanto, podem voltar a encontrá-los mais facilmente. Portanto, estas coisinhas também são sempre importantes de saber sobre este deck, para não ficar com cartas presas no fundo, porque às vezes pode acontecer, e já ganhei jogos precisamente à conta de ok, vou fazer um Welcome na minha Cinderella para ir à procura de cartas, tirar Under the Seas do fundo, Malicious and Scary, Prince Philip, portanto tudo isto são detalhes importantes. Depois temos o Under the Sea, portanto acho que toda a gente que tem jogado ultimamente está farto desta carta em decks como por exemplo Dogs. Aqui também usamos, precisamente para lidar com Dogs e outros decks assim mais agressivos. É uma carta que não é uma carta que eu queira ter no deck. No entanto, por causa da meta, 3 diria que é um mínimo. Vocês vão ver listas com 2, que são listas mais greedy, mais gananciosas, que estão só a rezar que nunca vão apanhar dogs no jogo, durante o torneio, que nunca vão apanhar qualquer tipo de deck em que isto seja útil. No entanto, eu estou com 3, porque acho que também 4 em outros matchups fica muito complicado, às vezes termos 2 na mão e sem maneira de livrarmos dele na altura. Ok, temos Cinderellas, mas nem sempre o vamos ter na mão, portanto, às 3 é o sweet spot, que manda todas as characters do oponente que tenham 2 ou menos de power para o fundo. Portanto, é um semi-board wipe, tendo em conta que neste deck nós não temos nenhuma carta que baixa o power das cartas do oponente, ok? Portanto,
isto seria o core do deck que eu recomendo a usarem no mínimo esta quantidade de cartas nestas cartas. Ok? Com isto agora podemos então passar para os flex spots, as cartas que vão completar este deck, que temos aqui, portanto, 17 cartas, que acho que vale a pena olharmos para elas, ok? Vamos começar pelo RC, isto é uma one drop que se tem falado mais por causa dos decks agressivos, especialmente dogs, ok? Porque é uma 3-2, é como o one drop que é bastante, mas tem o detalhe de ela só pode questar ou dar challenge se pagarmos um ding. Isto é para quê? Se no primeiro turno nós fazemos este 3-2, o nosso oponente fizer uma lazy a 0-3, a 1-2, ou qualquer one drop que seja, o RC mete em check se o nosso oponente realmente vai querer fazer quest ou não. Onde se ele fizer quest com a Lady, por exemplo, 0-3, nós podemos fazer Sale, Ink, pago 1 e o RC vai lá dar banish. Portanto, é sempre uma ameaça, uma maneira de nos protegermos e parar a agressividade no início do jogo contra esse tipo de decks. Pessoalmente eu nunca testei. Pá, continua a ser um matchup chato, um matchup mau. Isto é mais um... Vamos ver se o nosso oponente cai no erro do que outra coisa. E nós temos que ver. Portanto, não recomendo a 100%. Daí também não estar a usar. Mas, lá está. É uma opção. Há listas que têm usado. Portanto, testem. E quem sabe, podem levar isto para o Inkwell Navigators da Versus. Ou mesmo para a Draw Phase. E, de repente, ganhar a pala de ter um RC no deck. Agora, passando para o Molier. Portanto, é por 4. Uma 2-5 com Evasive. Que sempre que ela questa, nós compramos 2 cartas e descartamos 2. Ela é uma das 4 drops que atualmente se fala em usar neste deck, tal como o Donald e a Merryweather. Todos eles têm prós e contras, depende do teu playstyle e depende de como é que vais construir o teu deck pensando nisso. Eu pessoalmente uso o Donald Duck e a Merryweather, mas a Mole também tem vantagens, sendo que ele, quando questa, vê 2 cartas, portanto, e tem Evasive, ele em princípio consegue questar quase todos os turnos e dá-te a possibilidade de ver mais cartas, que é importante para o deck, como eu falei, por causa de ver os Prince Philips, ver o grande e o pequenino, ver o Malicious, ver o Under the Sea se for preciso, ver as Shift Lines, portanto tudo isto é importante, ok? No entanto, ele não te dá draw propriamente dito enquanto não tiveres o Milo, que é outra parte importante da carta, que ele interage diretamente com o Milo. Que, como já falámos, o Milo, se foram 2 cartas para o discard, no final vamos comprar uma carta. E o Molier sozinho faz isso. Nós compramos 2, descartamos 2. O Milo está pronto para poder comprar uma carta. Se não houver Milo, nós nunca compramos cartas, estamos simplesmente a dar filtro da mão. Que é bom, é importante. No entanto, por vezes nós precisamos de manter 2 cartas, 3 cartas na mão, coisa que o Molier não nos permite. Se só tivermos 1 ou 2 cartas, fazemos o efeito do Molier e de repente vemos 3 cartas que nós precisamos, mas vamos ter descartado 2 das 4 totais que nós agora temos. Portanto, tem vantagens e desvantagens. Eu pessoalmente testei, não achei a melhor opção em comparação ao Donald Duck, que é a carta que já tinha sido usada anteriormente no deck, ok? Por 4, uma 2, 5, Shift 3, que é inútil, mas que tem no início do turno, ambos os jogadores escolhem se querem comprar uma carta. Portanto, no início do vosso turno apenas. Pessoalmente acho que é melhor. Ela custa para 2, não tem Evasive, ok. Portanto é uma carta que realisticamente vai ficar mais tempo parada. Vocês não querem perder o vosso Donald. No entanto, ele realmente dá-te draw. Acaba por ser o teu backup draw se não tiveres a tua Clarabelle. Sim, dás uma carta ao oponente, mas mais uma vez, eventualmente tu vais ver um Develop, vais ver um Visions que depois te vai buscar a Clarabelle ou a própria Clarabelle, porque estás a comprar mais uma carta do que o costume. E estás a fazer shift e estás a comprar as cartas que o teu oponente também teve a comprar a mais. Não há problema. Lembrando que tu também és um deck de control, portanto, em princípio ele pode ter muita carta na mão, mas não vai ter tanta ink. Portanto, chega a um ponto onde, ok, tens 10 cartas na mão, mas tens 6 de ink. Não consegues fazer tanta coisa do que eu tenho 4 cartas na mão, mas tenho 12 de ink. Onde eu posso usar tudo com muito mais eficiência, ok? Eu acho o Donald melhor no deck, mais consistente, mas lá está, há quem não use. Há quem ache suficiente, por exemplo, usar o Molier, tendo em conta que o Milo também já compra cartas por ele. Eu uso 3, mas pá, testem. Para mim é o Donald. Depois temos então a Merryweather, que eu pessoalmente diria que é aquilo que fica sempre no deck e a escolha realmente está entre o Molier e o Donald Duck. Isto porquê? Sim, ela é apenas por 4, uma 4-5 com Ward. No entanto, o facto de ter o Ward é a diferença toda de tem um body respeitável, ok? 4-5, consegue dar challenge e aguentar-se bem no campo. Faz com que o vosso oponente, se a quiser remover,
tenha que gastar tempo a ficar com uma character e não só fazer um Strength of Raging Fire ou um Let It Go ou o que quer que seja. Portanto, isto atrasa o oponente, contesta o board, e o facto de ter o ward também vos garante um Singer, seja para as vossas songs, seja tanto para as songs individuais, seja para o Under the Sea, e lá está, contesta o board. Realisticamente, ela não vai dar vantagem nenhuma em card advantage ou o que quer que seja, mas o facto de ela contestar o board protege-vos da fraqueza maior do deck, que é o early game, que é o conseguir contestar a board antes de fazer os board vibes com os Prince Philips, de fazer o Under the Sea. Depois temos o Pit, é uma carta que atualmente não estou a usar, no entanto no último set eu usei, inclusive tinha 3 no meu deck que levei para Ghent, ok? Lá está, também servia de backup de draw. O facto de ele ter boost 1 e quando ele questa vemos cartas do topo e qual é o número de cartas que estão por baixo dele. E entrava bem na curva com a Cinderela, porque fazíamos Cinderela e depois fazíamos Pit e boost no mesmo turno. E parecendo que não também era ok se levarmos como por exemplo um Adjon, um Let It Go, porque iam 2 cartas para o nosso Inkwell e nós, ok, fixe, agora estamos a fazer mais coisas a seguir. Portanto, é uma carta que eu gosto, ok? Lá está, serve um caso como um Develop e um Visions que ajuda a ir encontrar mais coisas. No entanto, atualmente não acho que seja necessário e o deck estava a ficar sem espaço, portanto acabou por sair, mas ela também interage bem com uma outra carta que vamos falar depois. Agora temos a Moana, por 5, uma 4/4 com esta para 2, que nos deixa meter Ink do nosso discard. É uma carta que atualmente tem sido usada em algumas listas, eu pessoalmente não uso, não acho que seja assim tão incrível. Acho que é uma carta que faz muito mais trabalho se fizermos a curva Cinderela Moana. No entanto, as listas que usam Moana normalmente usam tipo 2, acho eu. 2, 3 no máximo, nunca usam 4. É uma maneira de proteger a vossa mão em termos de ink. É uma carta que interage bem com o Molière. Portanto, lá está aquilo de dizer que depois a parte dos flex depende de como é que vocês estão a dar a build ao deck. Teria que se estão a usar a Moana, estão a usar o Molière, porque vocês estão a fazer draw 2, descarte 2, mas uma delas agora vem para ink, portanto é como se vocês tivessem comprado uma. Mesmo assim, não acho que seja incrível. A única habilidade dela realmente é o ink do discard. No entanto, é uma 4/4, portanto contra a Steel ela vai só levar, por exemplo, com um Thunderbolt. E eu prefiro ter o Donald que me dá realmente logo um draw. Eu vejo mais cartas na altura, portanto diria que o Donald sozinho dá-te o draw, enquanto aqui tens de ver as 2 cartas. A curva com a Cinderela tens que ver as coisinhas na altura certa. Lá está. Há decks que têm feito resultados com isto. Eu pessoalmente não estou a usar, mas é uma opção. Depois temos o John Silver. É uma carta que eu tive a usar durante bastante tempo. É uma carta especialmente boa contra decks agressivos ou contra, por exemplo, aqueles Purple Steals que, não sendo full agro, ainda conseguem correr. Só que lá está, não conseguem fazer o que os agros fazem, que é fechar o jogo muito, muito rápido. No entanto, quando vocês começam a conseguir estabilizar, ele já está nos seus 15, nos seus 16 de lore. E o John Silver ajuda a estabilizar ainda mais e a não deixá-los acabar o jogo. Acabou por sair por uma questão de eu decidi fazer o deck mais consistente all around e rezei um bocadinho para não apanhar os agros da última vez que fui jogar com o deck. No entanto, é uma carta que eu usava 3, acho uma carta bastante boa, já me deu muitas vitórias precisamente por dar delay ao vosso oponente. No entanto, é uma questão de escolha, ok? Há de ser que mais uma vez tenho usado 2, tenho usado 3 ou não tenho usado nenhum, portanto também tem a ver com a meta que vocês estão à espera no torneio que vocês vão jogar. Depois temos o Buzz Lightyear. Isto é uma carta que se tem testado apenas como one-off, ok? Especialmente em combinação com o Bend. Isto porque quando ele entra vocês podem buscar uma action de custo 7 ou menos do vosso discard para a vossa mão. E com o Bend vocês podem fazer Bend, depois jogar um Buzz e buscá-lo de volta e voltar a fazer um Bend se necessário. Depois também tem a segunda habilidade que sempre que vocês fazem uma action, uma character vossa ganha mais 1 de lore. Isto é uma carta que é fixe como um one-off contra decks de controle, contra decks agro vocês não têm tempo de o fazer, como é óbvio. É uma carta que sim, tem os seus momentos. Já fiz o meu Milo, por exemplo, já testei a carta, já fiz o meu Milo com esta para 8. Muito giro, é fixe quando funciona. Portanto, se quiserem meter uma one-off, é fine. Especialmente se tiverem a usar, lá está, Develops, Visions e se depois também tiverem a usar os Strikes a Good Match, que já vamos falar sobre ele, que é mais uma action de draw, que deixa ver mais cartas, portanto é sempre uma opção. Depois temos o Inkaiser. Atualmente eu estou com 1, acho que 2 é demais.
Ink Geyser, vou ser muito sincero, não tem sido propriamente necessário. Vocês, os matchups em que ele era bom no último set, que era especialmente contra Azul, contra Blue Steel, contra Blurple, por causa do vosso oponente fazer adds e ajudar Ink Extra, o Ink Geyser tirava o proveito disso. Atualmente vocês já conseguem ganhar sem recurso ao Ink Geyser de todo. Portanto, estou com um, só por uma questão de agir. Ficaste Ink. Mas não é necessário, tanto podem realisticamente podem, por exemplo, cortar para meter um Buzz, é ok. Mas é uma carta que eu gosto, como o 9, 2, às vezes pode acontecer, vocês ficam com 2 na mão e fica chato de lidar com isso. Um é ok, mesmo que vocês às vezes sejam forçados a encar com a Cinderela, só como eu disse, não é core, vocês não precisam para ganhar a Blurble, por exemplo, portanto, é ok, são um, é uma carta que eu gosto, portanto, é um flex worthy de meter no deck. Depois temos o Spooky Sight. Isto é uma carta especialmente contra agro. Aquilo que eu acho desta carta é ok, dá para usar. Mas realisticamente, se vocês estão a meter Spooky Sight é porque vocês estão à espera de muitos agros. E se estamos à espera de muitos agros, mais vale nem sequer levar o deck. Há decks que lidam só melhor contra agro, ao invés de estarmos a meter um Spooky Sight neste deck. No entanto, vocês querem mesmo muito jogar de Blue-Green e estão à espera de ver muito deck agressivo, o Spooky Sight é uma opção, uma vez que conseguem fazê-lo mais cedo do que o Under the Sea, porque podem fazer primeiro turno, não importa, rampa ao 2, rampa ao 4 ou 3 com a Cinderela e estamos a fazer o Spooky Sight ao turno 4, e isso foi um deck realmente agressivo a limpar o board inteiro. Depois temos o Bend, é uma action por 7, o oponente descarta a mão toda, como já falámos. Isto tem sido uma combinação engraçada de se usar. No entanto, eu não sou muito fã do Bend atualmente, porque com Demonas, Docks, todas essas cartas que conseguem comprar Bend assim do topo, acaba por perder um bocado do value. E se estamos a tempo de fazer um Bend, é porque também já estamos à frente no jogo, portanto acaba por ser uma carta meio desnecessária na minha opinião. Mas lá está, também há jogos onde só fecha o jogo e é isso. Portanto, garanto que o vosso oponente não consegue dar a volta, porque de repente vocês estão a ganhar um bocadinho a vantagem, arranjam o tempo a fazer um Bend e ganham um jogo aí. Portanto, podem sempre ter também como one-off, mais do que isso, acho demais. Depois temos os Strikes a Good Match, que como puderam ver está na minha versão final do deck, estão aqui 3. É este o motivo de eu ter cortado um Develop, ok? Como temos 3 Strike a Good Match, achei por bem também tirar um Develop, para ter espaço para depois o resto tudo. É uma carta que dá mais consistência ao deck, o vosso tipo, que vocês vão ter sempre 4 no deck, consegue cantar, vocês veem 2 cartas e descartam uma. Isto dá trigger automaticamente ao Milo, porque o próprio Strike a Good Match vai para o discard mais a carta que vocês descartam, e depois o Milo compra uma carta no final do turno. E lá está, vêm mais cartas. Isto acaba por ser o mesmo efeito de um Lia, só que é só one time e vocês só descartam uma ao invés de descartarem 2. É uma carta que eu tenho gostado bastante de utilizar, ok? Recomendo utilizarem neste deck. É isso. Não são obrigados a usar. O Strike a Good Match funciona bastante bem com o Buzz. Lá está. É mais uma maneira fácil de fazer actions baratas que veem mais cartas e compram-vos cartas para manter a habilidade do Buzz a fazer mais um. Portanto, é uma boa adição ao deck. Tenho gostado bastante. Filtra-vos a mão. Ajuda-vos a encontrar as vossas peças de combo. Portanto, 100% adoro a carta neste deck. Esta carta está só aqui por uma questão de se vocês não estão confortáveis com o deck, porque o mulligan do deck não é tão agressivo como o Blurple, por exemplo, onde, ok, não tenho ramp, 7 fora. Aqui não é assim. Depois já explico um bocadinho como é que o mulligan funciona neste deck. O one jump vocês podem meter um one off, ok, não mais do que isso, caso vocês não se sintam confortáveis em não mandar 7 e só ter as 8 ramp spells do tipo e os 4 cells, ok? Podem meter one off, não mais do que isso, mas é só se vocês forem novos no deck e não se sentirem confortáveis realmente com apenas as 8 ramp spells. Mas Knows Best é uma carta que eu gosto muito, eu tento forçar sempre neste deck. Atualmente não dá devido a como está a meta, infelizmente, lá está, Under the Sea são muito mais importantes, portanto não estou a utilizar. No entanto, numa meta onde não haja tanto agro e estão à espera de mais mid-range e controle, Mother Knows Best é uma carta super fixe. Lá está, ajuda a vossa Clarabelle diretamente, porque estão a tirar uma carta da vossa mão e a dar mais uma carta de volta para o vosso oponente. E funcionava bastante bem com o Pit devido ao boost, onde vocês podiam fazer boost no Pit e depois cantar o Mother Knows Best no próprio Pit e comprar o Pit de volta juntamente com todas as cartas que estavam debaixo dele.
Lá está, atualmente não estou a usar porque não há espaço no deck e a meta não permite, mas é uma carta que, se vocês sabem que não vai haver agros onde quer que vocês vão jogar, está aqui uma boa opção. Depois temos estas duas cartas que fazem a mesma função. Elas estão aqui exclusivamente para suportar o Under the Sea. Realisticamente, eu só aconselho se forem meter one-off, onde esta é uma ação que por 3 dá menos 2 de power a todas as quedas do vosso oponente, enquanto que isto é uma ação que por 6 remove 3 pontos de dano o número de cartas que vocês escolham e todas as cartas do oponente têm menos 3. Para quem não sabe, esta do Head Held High era a original maneira de board wipe do deck, quando o deck originou por volta do 7-10, acho eu, onde o facto disto ter remove up to 3 damage from any number of characters, isto pode ser do oponente, portanto contra Purple Steel era engraçado vocês fazerem isto e escolher characters do oponente com Illusion, com Vanish, quero dizer, que é um Illusions, que lhes dava Banish, e o menos 3 é de facto relevante ao invés do menos 2, porque há certas characters que o menos 2 para o Under the Sea não chega porque tem 5 de power, como por exemplo as demonas roxas, ok? No entanto, esta aqui só custa 3, portanto uma 4-drop sozinha canta isto. Se quiserem, ok, podem meter, recomendo apenas uma. Diria que o Someone Will Lose His Head é capaz de ser melhor, porque como one-off pelo menos também só custa 3, tal como eu já disse, uma das vossas 4-drops consegue cantar, ou mesmo o Príncipe Philip, tem o ward, ok? E depois temos o Stop Chaos in Easter Eggs, é uma carta que eu também gosto muito. No 7-10 eu usava 3 desta no deck, ok? Isto porque para Purple estava muito mais usado e havia muita character com 3 de power. Portanto, atualmente não acho que haja espaço no deck. Purple Steel tem sido muito pouco jogado. No entanto, é uma carta que vale a pena ter em mente quando se for montar este deck. Caso Purple Steel seja muito usada, vocês sabem que vão apanhar muito Purple Steel. Esta carta de repente faz muito mais do que o Under the Sea, porque atualmente Purple Steel mal tem characters com menos do que 2 de power. E há muitas versões. Burn, vocês fazem Under the Sea e ele faz só ganho Lord da mão, ganho Lord da mão, ganho Lord da mão. Pouco vai fazer alguma coisa. E agora também tem as versões todas com os Dwarfs, onde usa Pocahontas, que é uma 3-2 Uninkable, ou todos os Dwarfs, que são todos gigantes, que vêm com aquela action que mete Dwarfs de borla. Portanto, tudo isso faz com que o Under the Sea seja menos favorável e o Chaos seja mais favorável, ok? Portanto, isto é os flex pods que eu consideraria para o deck, e esta mais uma vez seria a versão final que eu considero para o deck. Em relação a matchups, como eu já disse, isto é um deck de controle, portanto, qualquer deck agro é uma coisa que vocês não querem ver. Dogs é o vosso pior matchup, mentira. Dogs e qualquer tipo de burn, burn realmente é o vosso pior matchup, seja para Purple como verde-roxo. Qualquer tipo de burn é horrível, vocês ficam só a olhar para o oponente e vou fazer um Under the Sea no teu bicho que já fez 4 lore e entra faz lore e depois vou fazer Gathering Knowledge e vou perder o jogo igual. Portanto, burn realmente é o pior. Dogs, diria que se nós juntarmos a categoria burn em um deck, mesmo sendo mais do que um tipo de deck, é o vosso segundo pior matchup, seria Dogs. O vosso melhor matchup é Blurple e Red Purple. Blurple, como eu já disse, antes o Wingeyser era muito importante. Atualmente, com todos estes wards, especialmente o Milo, é incrível, porque de repente os ads deles não conseguem dar target a nada, os Ariete deles não conseguem fazer nada, os ads roxos também não conseguem fazer nada, os, sei lá, Elsas não conseguem virá-lo. Portanto, por causa do Milo, o matchup ficou muito mais favorável para nós, ok? E em termos de mulligan, tal como eu disse, é um mulligan um pouco diferente do normal, ok? Em termos de, normalmente, um deck azul, se não temos ramp, mandamos a 7. Neste caso, não é bem assim. Neste deck, vocês estão à procura de fazer o shift da Clarabelle, ok? Portanto, se vocês tiverem o shift da Clarabelle, vocês podem manter as duas e mandar o resto fora à procura do ramp, sim. Mas também há uma linha que pouca gente sabe e sempre que falha o ramp para fazer esta linha a malta fica confusa, mas é de propósito. Há uma linha onde, se vocês sabem que naquele matchup vocês precisam do combo do Príncipe Philip, especialmente por exemplo contra Purple Steel, uma linha que vocês podem fazer é mandar o ramp fora de propósito para fazer Príncipe Philip, Cinderela e depois fazer o Príncipe Philip grande, ok? É ok vocês não verem isto, o tipo ou um cell. Se vocês
não têm a Cinderela na mão, é sempre melhor manter um ramp, ok? Mas vamos dizer que vocês têm um príncipe pequenino e um príncipe Filipe grande. É ok vocês manterem um Visions, por exemplo, e fazemos um undrop nada, ou passamos só, não importa. Ou Clarabelle, lá está, primeiro turno aqui é irrelevante. Para no turno 2 fazermos Visions à procura da peça do combo que falta. Ao turno 3 o príncipe Filipe. E então no nosso turno 4 fazemos a Cinderela ou o ramp, não importa. Porque em termos de timing, vocês vão sempre fazer o príncipe Filipe, o board wipe, no turno 5. Seja ramp no turno 2 ou ramp no turno 4. Não muda absolutamente nada, ok? Portanto, se vocês já têm o príncipe Filipe pequenino e o grande, ou o príncipe pequenino e o Malicious and Scary na mão, é ok vocês não ramparem ao 2 para fazer um Visions, para encontrar a última pecinha do combo e fazer o ramp depois de terem o príncipe Filipe pequenino já na mesa, ok? Lá está. Se vocês tiverem a Cinderela, podem mandar o tipo fora, podem mandar o céu fora. Se tiverem um Visions, vocês conseguem encontrar o resto da peça do combo e fazer o board wipe e levar o jogo daí, ok? Mas é isto, pá. É a primeira vez que fiz um deck profile. Digam o que é que vocês acharam, coisas que talvez eu não tenha falado. Este vídeo já tem tipo meia hora, portanto, lembrando que isto não é tipo um guia do deck, é mais falando assim por cima sobre a build do deck e o porquê de algumas cartas, ok? Isto não é propriamente um tutorial do deck. Para fazer um tutorial a sério de decks é vídeos de 1 hora e tal. Portanto, se quiserem isso, quem sabe também possa fazer vídeos sobre decks muito mais aprofundados. Mas para deck profile acho que meia hora até é capaz de ser demais. Mas digam o que é que vocês acharam, ok? Deixem aí nos comentários. Lá está, cenas de youtuber e likes e cenas e subscribes e essas cenas todas bem importantes. Mas é isso, espero que tenham gostado e espero ver no próximo vídeo. Até à próxima.